Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Vamos saber sobre os tratamentos estéticos que têm sido mais procurados em Rondônia, junto com a repórter Vanessa Moura. Bom dia, Vanessa. Olá, Isabelle. Olá a todos que acompanham o estilo de vida. Nós estamos aqui em uma clínica odontológica e vamos mostrar um pouco da demanda aqui em Rondônia. Ao meu lado eu estou com a ortodontista Diana Cunha. Seja bem-vinda ao Amazon Site. Quais as principais demandas que a clínica recebe? A clínica recebe muitos tratamentos ortodônticos, né? Tratamento de restauração, tratamento estético, implante também, né? E tratamentos assim, de rotina. Há muita procura de tratamento, pacientes preocupados com a saúde bucal. Essa questão da estética, ela está em alta agora? Muito. Os pacientes estão procurando muito, porque eles estão preocupados de ter um sorriso belo, de um sorriso bonito. Quando você fala em tratamento estético, o que a gente tem em tratamento estético? Um sorriso saudável, um sorriso agradável. É essa a preocupação deles, né, hoje em dia. E tem essa questão do clareamento? Clareamento, né, que eles querem deixar o dente mais natural, né, e um bom sorriso agradável. É isso que eles estão preocupados. Você me fala muito em aparelho ortodôntico, correção, né? Isso também está em alta aqui na clínica? Muito. O tratamento ortodôntico, ele tem muita preocupação hoje em dia, porque tanto dos pacientes que eles querem ter um sorriso agradável, um bom alinhamento dos dentes, né? E dos ortodontistas preocupados em estar fazendo esse tratamento em qual tipo de paciente, porque tem uns que estão preocupados em somente colocar, né, aparelho e não continuar o tratamento. Essa é a nossa preocupação, porque o tratamento ortodôntico ele é continuado, né, e não só colocar e o paciente sumir. Falando em aparelho ortodôntico, tem o modismo, né, os aparelhos personalizados, os kits ortodônticos que as próprias pessoas fazem essa manutenção. Quais são os perigos, quais os alertas, as orientações? É preocupante, porque é o que eu acabei de falar, eles colocam o aparelho e somem. Essa preocupação ela é muito grande, que pode ocorrer uma perca dentária futuramente, ou cáries, né, em vários dentes, gengivite, periodontite. Então, esses alertas a gente tem que estar sempre orientando os pacientes para estarem vindo fazer suas manutenções, né, mensal até o término do tratamento. Como que está a procura aqui em relação à faixa etária, homens, mulheres? Diversos. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Eu tenho crianças, adolescentes e uma faixa etária mais alta. E tem gente que ainda tem medo de procurar, né? Muito. O medo ainda, hoje em dia, é muito grande. Os pacientes também, eles, por medo, eles procuram no estágio mais avançado. Quando o dente ele já está com um estágio de um tratamento de canal, ou quando o dente não tem mais salvação, né? A gente tem que extrair. Isso é triste hoje em dia, né? Perder dentes por medo. Então, acontece muito. E eu, como ortodontista, eu ainda tenho alguns casos que perdem dente por falta de higienização, né? Então, tem os cuidados básicos, né? Quais são esses cuidados básicos? Os cuidados básicos e barato, né? A escovação, fio dental, né? Tudo isso. E a consulta periódica, né? De fazer sua limpeza. Isso é básico e barato. Se torna futuramente assim as condições bem mais baratas, né, para o paciente. Hoje em dia que a preocupação financeira é muito grande. Então, o tratamento de canal não é barato. O implante não é muito barato. Então, assim, pela preocupação, né, financeira, eu acho que o mais barato é você higienizar corretamente, passar o fio dental, escovar no mínimo 3 vezes ao dia, né, e periodicamente ao dentista.
Esse é um processo simples. Vamos mostrar um pouquinho como que funciona esse atendimento clínico? Vamos sim. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho de como que funciona esse primeiro momento com o ortodontista, né? Um processo simples. A Diana que está se preparando para mostrar para a gente esse momento aqui. Esse é o primeiro momento em que ela conversa com o paciente, que descobre os problemas. A primeira avaliação, mesmo quando o paciente ele já senta, já tem esse acesso à cadeira, o medo já é muito grande. Então, para eles entrarem, saber já o psicológico de que tem que ir no dentista, eles já ficam com muito medo. A pressão vai em cima ou baixa muito, então não precisa disso. Se vir, igual eu falei, periodicamente ao dentista, não vai ter um problema ou um procedimento mais invasivo, né? Então não precisa ter medo hoje em dia. Tem essa pressão do primeiro contato, né? Mas é algo simples, então, que as pessoas podem estar fazendo com tranquilidade. Com tranquilidade, muito tranquilo. Vou pegar a vantagem. Esse primeiro momento, então, é o primeiro contato que vocês têm para descobrir, então, quais são os problemas? Nós fazemos avaliação clínica, né? Importante também eu, como ortodontista, para começar o tratamento ortodôntico, toda a estrutura bucal tem que estar saudável. Gengiva, nenhuma cárie, para poder começar. E assim, quando os pacientes começarem o tratamento ortodôntico, a orientação é escovar, passar o fio dental para que não ocorra novamente outros problemas de cárie ou gengivite, que aí tem que remover ou parar o tratamento ortodôntico. Aqui nesse primeiro momento, o que acontece? O primeiro momento nós fazemos sobe mais um pouquinho, por favor. Toda a avaliação para ver se tem como é que está a saúde bucal dela, para fazer a orientação, a limpeza. O primeiro momento sempre é a limpeza, para a gente poder fazer as orientações e o que precisa, né? Abre mais um pouquinho, por favor. Os pacientes chegam aqui com problemas, como você falou, em alguns casos, já com dores, com um estágio bem avançado do problema dentário. Passa essa orientação, então, para estar procurando isso com um período menor, né, de tempo, intervalo menor. Para que isso não ocorra, é interessante procurar a cada 2, 3 meses, dependendo do caso do paciente. Se for um paciente que tem muito tártaro, recidiva de tártaro, é um paciente fumante, então, e que usa aparelho, todo mês tem que fazer limpeza. Todo mês. Então, Vamos acompanhar aqui como que é um atendimento clínico, essa primeira etapa, que é um processo simples, mas que muita gente ainda tem medo. Até pelo o barulho do aparelho também, não é? Esse barulho da canetinha ainda apavora muita gente, né? Esse barulhinho que é o terror para garotada, não só para garotada, viu? Porque os adultos, ontem mesmo eu atendi um paciente que ele suou aqui na cadeira, só de eu fazer isso aqui, ó, só de eu fazer a avaliação dele. Então, assim, é na faixa etária ainda de 40, 50 e para lá, né? Ainda ocorre muito medo. Um medo que não é justificado, né? Não, hoje em dia a gente está tendo muita orientação bucal, né? E antigamente surgia esse processo, né? Surgia isso de ter medo. A odontologia não era tão orientada dessa forma que a gente tem hoje, né? Então sentir o dor era arrancar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem todo o tratamento. Precisa manter. Hoje os pacientes ainda têm muito medo de canal. Não precisa ter medo do tratamento de canal. A gente tem essa vantagem ainda de procurar um bom dentista que te dê confiança para poder realizar todo o teu tratamento e devolver a saúde bucal. Ter essa confiança, então, para poder fazer esse tratamento que é muito importante, né?
Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos aqui pra gente. Eu volto com você, Isabelle. Muito obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E nós temos aqui no estúdio também o ortodontista. Ele é doutor em ortodontia e coordenador do curso de odontologia da UEA. É o Evandro Bronze, e ele vai conversar com a gente também sobre esses aparelhos, sobre estética. Às vezes a gente acha que é por estética, mas existe alguma coisa ali na nossa boca que exige que nós utilizemos também esse tipo de procedimento. Bom dia. Bom dia. Agradeço poder participar de um tema assim relevante dentro da nossa área e espero esclarecer as dúvidas que forem colocadas. E a primeira dúvida é, por que a gente precisa usar aparelho e quando as pessoas precisam utilizar aparelho? Então, o aparelho ortodôntico, ele acaba sendo uma das principais formas de que a gente corrige os nossos dentes na boca, a posição deles, né? E hoje em dia, próximo de 90% da população precisa colocar aparelho. Então, o aparelho ortodôntico realmente é algo bem relevante para que se faça um tratamento ligado à área odontológica. Por que isso acontece? Por que os dentes não estão posicionados de acordo com aquilo que deveriam, já que a gente nasce? É uma coisa natural, né? Os dentes nascem naturalmente. Então, o que acontece no meio do caminho para que eles não nasçam exatamente como deveriam? Então, existem alguns fatores, né, que a gente já traz do nosso organismo ao nascimento, que seria, por exemplo, o fator hereditário. E existem outros fatores que estão relacionados ao dia a dia, que a gente chama de meio ambiente, como, por exemplo, um hábito de dedo, um hábito de chupeta, problemas nutricionais. Então, isso leva à existência da maloclusão. É fácil a gente entender da seguinte forma. Por exemplo, eu herdo da minha mãe uma boca menor, e do meu pai eu já acabo herdando dentes maiores. Isso acaba gerando maloclusão. Então, essa miscigenação, inclusive, que nós temos no nosso país, também ajuda muitas vezes a que a gente tenha mais dentes mal posicionados, infelizmente. E quais são as pessoas que precisam utilizar aparelho? Então, para aparelho hoje não tem nada relacionado mais à idade, né? Então, uma criança, um jovem, um adulto podem usar aparelho, pessoas que já perderam dentes podem usar aparelho, mas realmente as pessoas que têm a tal da maloclusão, que seria os dentes mal posicionados, que também podem ser estimulados devido a problemas ósseos que ocorrem tanto na parte superior quanto na parte inferior. A parte superior a gente chama de maxila, a parte inferior a gente chama de mandíbula, né? Qualquer problema nessas regiões podem gerar as maloclusões, que também estão relacionadas a dentes rotacionados, dentes mal posicionados. Algumas pessoas têm inclusive dentes que não erupcionam, né? Então tudo isso gera maloclusão e aí necessita dos tratamentos ortodônticos. Então, nesse caso, quando a gente precisa usar aparelho por causa do osso, não é especificamente por causa do osso, é por causa da má posição causada por causa desse osso. Isso mesmo. Os dentes, muitas vezes, eles podem se posicionar de uma forma errônea devido à má posição do osso. Ou, muitas vezes, também o osso é pequeno, como eu falei, e os dentes são maiores. Ou o osso é maior e os dentes são menores. Tudo isso vai gerando algum tipo de maloclusão. E aí o ortodontista, né, por isso que é importante a procura do especialista, é importante nesse sentido, por quê? Porque aí ele vai saber exatamente as manobras que devem ser feitas nos seus dentes para que você chegue a um resultado final agradável, estético e funcional. Dentro desse caso do ortodontista, o clínico geral, por exemplo, pode fazer uma avaliação e encaminhar para esse ortodontista, ou o único que tem a capacidade, enfim, que tem como fazer esse tipo de diagnóstico é o ortodontista mesmo? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque dentro da área odontológica, o cirurgião dentista, o profissional, ele tem na sua formação uma disciplina chamada ortodontia. Então, ele tem assim, os princípios básicos relacionados à ortodontia. E determinados aparelhos ortodônticos, ligados principalmente à área de ortodontia preventiva, ele até poderia estar colocando. Mas eu acredito ser mais interessante que realmente se procure sempre um especialista. Por quê? Porque o especialista ele vai abranger um número muito maior de casos, que dessa forma ele vai conseguir realizar o tratamento. Agora, lógico, eu já tenho um dentista dentro da família, um dentista que eu confio, né, ele tem algum tipo de formação na área de ortodontia, eu posso levar inicialmente a ele. E caso ele ache necessário, né, ele encaminha para um profissional, que aí vai realizar um tratamento mais específico e adequado àquele caso do paciente. Quando o caso é apenas estética, é aconselhável que se coloque esse aparelho ou não? Na minha opinião, sim. Cerca de hoje 80%, 90% das pessoas que vão no consultório, eles vão por causa de estética. Então, a estética realmente hoje, dentro da ortodontia, algo muito relevante para que se faça o tratamento.
A ortodontia, hoje em dia a gente tem procedimentos ligados à área de dentística, como lente de contato, clareamento dentário. Esses tratamentos são muito em alta, porque são ligados à área de estética. Mas eu gosto sempre de dizer que na ortodontia, sempre o paciente tem que ter um pouquinho de paciência, porque os movimentos são lentos, nós dependemos da biologia, né, ligada ao nosso contexto todo de corpo humano, e para isso os dentes se movimentarem de maneira adequada. Porque se o ortodontista começa a colocar muita força, né, trabalhar de uma forma, né, rápida, pode ser que ele gere prejuízo para o paciente, como, por exemplo, as reabsorções ligadas aos dentes. E quais são os tipos de aparelho que existem? Existem alguns que são um pouco mais bonitinhos que outros, né? E outros já são um pouco mais expostos, enfim. Vamos lá, é interessante a gente fazer uma linha de pensamento relacionada a isso. Para as crianças, muitas vezes a gente acaba utilizando os aparelhos ortodônticos removíveis, né, que são aparelhos que vão trabalhar, vamos dizer assim, áreas mais grosseiras relacionadas à cavidade bucal. Um paciente que tem uma mordida aberta, um paciente que tem uma mordida cruzada, né, então é legal que ele trate logo e inicialmente ele pode até começar com esse tipo de aparelho. Temos aparelhos ortopédicos, que aí vão ser aparelhos também móveis, normalmente, e são ligados aos tratamentos da parte óssea. E, finalmente, a gente acaba tendo os aparelhos ortodônticos fixos, que é a maioria, né, dos aparelhos que são colocados hoje. Nesse caso dos aparelhos ortodônticos fixos, a gente tem os aparelhos metálicos, que são aqueles aparelhos não tão estéticos, né? E nós temos hoje os aparelhos principalmente ligados à porcelana, que aí são os aparelhos estéticos. Né? E realmente esse tipo de aparelho ele acaba fazendo que num sorriso não seja muito exposto, né, à vista daquela aparatologia. Então, nesse caso, seria uma das opções esses aparelhos estéticos à base de porcelana. E nós temos também os aparelhos linguais, que são aparelhos que são colocados no dente por trás dos dentes. E hoje estão chegando algumas técnicas, né, que seria semelhante à colocação de placas em acetato e resina, como, por exemplo, o Invisalign, que são aparelhos aí totalmente estéticos, né? Algumas pessoas até chamam de aparelhos invisíveis, né, que também poderia ser utilizado no tratamento, não todos, mas numa grande parte deles. Agora, também a gente vai ter, são custos variados, dependendo do tipo de aparelho que você vai usar e escolher. Então, não é só em Roraima que os tratamentos estéticos têm aumentado, não, né? Sim, Mas, sim. em relação à limpeza desses aparelhos, todos eles são fáceis de limpar ou difíceis? São limpezas diferentes? Por exemplo, esses que são placas, né? Que são como placas. Como a gente faz para limpar esse tipo de aparelho? Então, a vantagem dos aparelhos que são removidos da boca, como, por exemplo, os aparelhos removíveis, os aparelhos ortopédicos, e esse exemplo de aparelho que eu disse que dá para tratar a dentadura permanente, né, e são como placas, a grande vantagem é que na alimentação você retira esses aparelhos. Então, o que acontece? Qual a diferença do aparelho fixo? O aparelho fixo ele vai ficar direto. Então, como você se alimenta com ele, a higienização se torna mais difícil. Agora, nesse tipo de aparelho, né, como o Invisalign, você pode realmente tirá-lo, e aí, tirando ele, você vai fazer a escovação dos seus dentes e a escovação do próprio aparelho. Então, nesse caso, você consegue um resultado, vamos dizer assim, interessante e maior facilitado devido a essa possibilidade de higienização. Isso não influencia no tempo de duração que você vai ficar com esse aparelho? Que o tempo de tratamento, por exemplo, não fica mais longo porque você precisa estar retirando, colocando, retirando, colocando. De repente esquece, né? Tem gente que tira para comer e esquece, não coloca mais. Então, pode influenciar nesse sentido? Sim, isso pode sim. O que acontece é que caso o paciente não estiver usando o aparelho adequadamente, esses aparelhos que são removíveis, o caso não vai estar evoluindo. Então, você tem que ter, lógico, né, um estímulo, uma consciência do teu tratamento e de que você não deve fazer isso. O aparelho fixo, na verdade, ele não existe essa consciência, né? Mas a grande vantagem dos aparelhos ortodônticos que são removíveis da boca é que você pode fazer sua higienização aí tranquila, sem problema, né? E é mais facilitado. De que forma a gente entende que a gente precisa colocar aparelho? Quais são os exames que precisam ser realizados? Quais são, por exemplo, os problemas que a gente precisa identificar até que a gente tenha a conclusão desse aparelho? O doutor que a gente escolhe precisa dar um tempo máximo, por exemplo, de estimativa, né? Que a gente vai ficar com esse aparelho na boca. E tem a questão da manutenção também. Como ocorre essa pré-preparação? Então, na verdade acontece da seguinte forma, o paciente vai procurar, lógico, o ortodontista,
e aí o ortodontista ele vai solicitar inicialmente uma documentação ortodôntica. Mas é interessante sempre que o ortodontista, nessa primeira consulta, ele faça o exame clínico. Eu considero o exame clínico, talvez, o principal exame que se faça na boca. E aí ele vai fazer um exame clínico relacionado à área de ortodontia. Ver se o paciente tem algum problema ligado aos dentes, algum problema ligado aos ossos, algum problema ligado à língua, né? E outros fatores que estão participando da cavidade bucal. Nesse sentido, ele já vai dar uma ideia para o paciente do tratamento. Normalmente ele não vai fechar o diagnóstico, mas já vai dar uma ideia. E aí ele vai solicitar o que é chamado de documentação ortodôntica. Essa documentação ortodôntica é um kit, né, que vai haver uma cópia da boca, que é chamado de exame de modelo. Aí vão haver algumas radiografias, né, algumas radiografias maiores, outras menores, que seriam as extrabucais e as intrabucais. Vão haver também algumas fotos do paciente, tudo isso para que ele feche o diagnóstico e acompanhe a evolução do caso. Posteriormente a isso, aí que ele vai chegar no paciente e vai dizer, ó, você precisa de aparelho tal, essa é a minha sugestão, eu tenho essas possibilidades, e aí vai passar isso para o paciente. O profissional pode sim dar uma ideia de tempo de tratamento, isso é viável, mas o paciente tem que ter consciência também que essa ideia está ligada ao número de consultas. Então, por exemplo, se ele dá uma ideia que o tratamento vai demorar em média de 24 a 30 meses, né, que seria de 2 anos a 2 anos e meio. Ele acredita que ele vai fazer no paciente de 24 a 30 consultas. Agora, se o paciente começa a faltar, aí lógico que esse tempo vai aumentar e muitas vezes, às vezes as pessoas não têm essa consciência. Toda vez que vai no ortodontista e ele ativa o aparelho, aquilo é para aquele mês. Se as pessoas faltam, o tratamento dela, na verdade, pode regredir. E, além disso, ela pode ser prejudicada. Então, solicita assim, que todos os pacientes que tratem com o aparelho que não faltem, porque senão o tratamento pode, na verdade, ser prejudicado. E hoje em dia existem consultas que você precisa pagar uma taxa caso você falte, né? Para justamente possibilitar essa questão da rotina. Eu acho isso que poderia ser até adequado. Por quê? Porque, na verdade, isso faz com que o paciente também tenha um compromisso. Né? Então, na verdade, a ortodontia é como se você tivesse dois lados. O lado do tratamento feito pelo profissional e também da colaboração do paciente, não está faltando, e está higienizando bem o aparelho, não está quebrando, e não está perdendo, porque isso tudo vai fazer com que ele tenha o melhor resultado. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta ainda conversando sobre ortodontia. Se fosse você, eu não saía daí.